falar de cinema e de financiamento público para as produções audiovisuais. O tema ganhou destaque nas últimas semanas, depois que o filme O Agente Secreto foi indicado em 4 categorias no Oscar deste ano. Aqui com a gente estão o presidente da Associação Paulista de Cineastas, Mauro Dadil, e o documentarista Josias Teófilo. Senhores, muito obrigado pela presença aqui no SBT News para a gente conversar sobre esse tema que virou um pouco polêmico, né, nesses últimos dias. Vou começar com o Josias. Josias, a sua opinião. Quero saber a opinião dos senhores se, no caso, o financiamento público de produções audiovisuais deve prevalecer na produção de filmes. Olha, Leandro, muito obrigado. Olá, ouvintes, telespectadores da SBT News. Olha, eu sou a favor do financiamento público de cultura, mas a minha crítica é principalmente aos editais. Então, eu acho que as leis de incentivo são muito importantes e elas têm a vantagem de não ser subordinadas diretamente ao governo que está no poder, ou seja, qualquer que seja o governo, não tem a capacidade de interferir diretamente no que é aprovado na Lei Rouanet e na Lei do Audiovisual, que é a Lei Rouanet do cinema, né? Então, eu sou a favor das leis de incentivo, mas a minha crítica é principalmente aos editais, que é quando os governos, eles escolhem os temas dos filmes, escolhem as pessoas que devem selecionar aqueles projetos. Então, no caso do Agente Secreto, eu acho que foi muito favorável, porque foi um investimento que vai voltar para o governo, porque o filme fez muito sucesso, foi indicado, teve 4 indicações ao Oscar. Então, eu sou a favor do financiamento público de cultura, mas eu sou um pouco mais crítico à questão dos editais, ou seja, os editais, é o governo direcionando para onde vai o governo e as leis para onde vai o dinheiro. Mas as leis de incentivo, elas aprovam qualquer projeto que esteja qualificado tecnicamente e não julga o conteúdo do projeto, né? Então, eu acho que isso foi uma grande contribuição à Lei Rouanet, à Lei do Audiovisual, e que tem dado bons frutos. Eu acho que isso é muito importante. Então, eu acho que nisso eu não vou discordar do companheiro aqui. Agora, Mauro, boa noite, querido. Obrigado pela presença também. Qual a sua opinião sobre o financiamento público de produções audiovisuais? Bom, primeiro, boa noite, Leandro, boa noite, Josias, e boa noite às telespectadoras e telespectadores. Acho que é fundamental a gente ter esse espaço de debate na mídia. Agradeço a vocês do SBT News para abrirem essa possibilidade de conversa, né? A gente precisa falar sobre cultura brasileira, a gente precisa falar sobre o nosso cinema, que tem sido tão bem sucedido, né, nos últimos anos, mas não só nos últimos anos, né? A cinematografia brasileira, ela é muito sólida, a gente tem toda uma longa história de cinema no Brasil, produções muito diversas, uma pluralidade incrível de produções, de animação, de documentário, de ficção, e é muito importante que o povo brasileiro se reconheça na tela, escute sua língua, veja as nossas criações artísticas, os nossos olhares sobre o nosso próprio país, sobre a nossa própria cultura. E é importante dizer também que o cinema e o audiovisual como um todo, né, que é um setor muito mais amplo do que o cinema, ele gera muito emprego, ele gera muito retorno. É uma indústria hoje que ela está praticamente na mesma base da indústria farmacêutica, no sentido do que ela gera para o PIB brasileiro, do que ela gera de empregos no Brasil. Ela gera mais empregos do que a indústria automobilística, né? E os mecanismos de financiamento, eles existem para diversas áreas, mas acho que na cultura existe uma certa guerra cultural que acabou pautando os últimos anos, e tem um olhar muito enviesado sobre esse investimento, né? Então, a gente tem, por exemplo, investimento na indústria automobilística muito maior do que a gente tem na indústria cultural. A gente tem investimento, o Plano Safra, por exemplo, ele anualmente ele faz investimentos, né, em mecanismos de crédito, né, para o grande produtor rural, que são mecanismos que trabalham com valores estratosféricos muito maiores do que a cultura trabalha, que são mais de 300, 400 vezes maiores do que o orçamento da cultura. Então, eu acho que, agora, se a gente pegar esse sucesso do cinema brasileiro recente, sobretudo do Kleber Mendonça com Agente Secreto,
O Kleber, eu comecei minha carreira muito ali irmanado com o Kleber. A gente foi para festivais juntos, ele estava lá com o Curta Eletrodomésticas, eu estava com o meu Curta, viajando para vários países juntos. O Kleber é filho das políticas públicas. E é importante dizer que as políticas públicas, hoje a gente tem criou-se essa coisa de falar da Lei Rouanet e tal. A Lei Rouanet, gente, acho que é preciso esclarecer isso. Primeiro, a Lei Rouanet não patrocina audiovisual, tá? O audiovisual, ele tem vários mecanismos de fomento, né? De financiamento, né? Não só de patrocínio, de financiamento, né? Que não são a Lei Rouanet. Tem a Lei do Audiovisual e hoje, sobretudo, tem o Fundo Setorial do Audiovisual. O que alimenta o Fundo Setorial do Audiovisual? Uma taxa chamada Condecine. Essa taxa Condecine, ela é cobrada de todos os serviços de audiovisual que existem no país, menos dos streamings, porque eles ainda não foram regulados. Então a gente tem a cobrança de Condecine das salas de cinema, das telecomunicações, tudo isso gera um imposto. Esse imposto vai para um fundo, né, e a partir desse fundo você consegue financiar produções, né? Tem todo um processo para você conseguir colocar o seu projeto lá, conseguir acessar esse fundo, mas ele não é um financiamento a fundo perdido. Você recebe aquele recurso, o fundo entra como sócio no projeto e você, conforme você vai fazendo ou venda na bilheteria, né, do ingresso, ou você vai licenciar, por exemplo, eu fiz um longa que foi licenciado para mais de 25 territórios no mundo, né? Então, e a cada território que eu licenciava o filme, eu pagava de volta para o fundo que investiu. Então, não é um dinheiro dado, né? Então, a gente tem hoje uma composição de políticas públicas que precisa ser aprimorada, mas que ela já tem uma inteligência muito grande, que é resultado de muita gente experiente trabalhando há décadas. A minha associação, por exemplo, a PACE, a Associação Paulista de Cineastas, da qual hoje eu sou presidente, ela atua há 50 anos no mercado audiovisual, né? Sobretudo no cinema lá atrás, hoje em dia já engloba outras coisas também. E são construções pensadas junto com a sociedade civil, com o poder público, com muita inteligência estratégica, né? Claro que precisa evoluir. A gente pega o SUS, por exemplo. O SUS é um mecanismo incrível. Ele tem problemas, tem muitos problemas. Mas a gente joga o SUS fora? A gente não joga o SUS fora. A gente, como sociedade civil, a gente luta para ele melhorar. Então, é essa visão destrutiva que eu acho que a gente precisa parar de ter. Isso é muito complicado. A cultura, ela é um valor simbólico e econômico do nosso país. A gente tem um mercado hoje de salas de cinema ocupado quase 90% por produções estadunidenses. Claro, essas produções são legais, eu assisto, eu vou lá, eu compro ingresso, eu quero ver. Mas eu quero ver o filme brasileiro também. Imagina que comparando com a gastronomia, eu gosto muito de comparar com comida, né? A gente gosta de comida no Brasil, a gente tem uma gastronomia riquíssima, regional, super potente. Imagina se de repente a gente tivesse um mercado que fosse estruturado de uma forma que a gente só tivesse fast food no Brasil inteiro. E aí a gente pega um horáriozinho ali às 3 da tarde, quando ninguém está indo almoçar mais, o restaurante está vazio e tal, e aí você põe lá a comida brasileira. Que você quer comer um tucupi, você quer comer um bobó, uma feijoada, só às 3 da tarde, uma vez por semana. É isso que acontece nas salas de cinema hoje. E com o streaming, a luta também na regulação é para também não acontecer isso. Outra coisa é a propriedade intelectual. Os mecanismos de financiamento e editais, eles deixam com o produtor independente, com quem produziu aquele conteúdo, os direitos patrimoniais daquela obra. Por isso que são mecanismos inteligentes, pensados junto com a sociedade civil, para dar algumas seguranças, né, para essa produção, para ela não ser um patrimônio que é só levado para fora. Para ela ficar aqui também no sentido da receita que ela gera, no sentido do retorno que ela gera, também ser nosso, ser brasileiro. Então, acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade desses grandes filmes que estão acontecendo. A gente teve filme premiado Último Azul em Berlim, ano passado, O Agente Secreto, Ainda Estou Aqui, uma série de filmes incríveis. E eu não acho também que a gente tem que ficar se pautando só pelo Oscar também, porque o Oscar é uma premiação lá dos Estados Unidos muito importante, mas ele é uma premiação. A gente tem uma cinematografia que não precisa só disso para sobreviver. Agora, e aí eu acho que a gente precisa valorizar a política pública inteligente, a política pública com retorno simbólico e econômico para o país, empregabilidade, né? E o soft power que é o audiovisual no mundo hoje, na geopolítica global hoje.
Mauro, deixe-me colocar uma outra pergunta para os senhores aqui. Como os senhores enxergam os critérios das leis de fomento cultural que avaliam a viabilidade orçamentária e a relevância social, por exemplo? O Josias iniciou esse debate, essa discussão na primeira intervenção dele, mas agora acho que a gente vai ter mais espaço para poder levantar alguns argumentos. Josias, por favor. Olha só, a minha opinião, ela vai no sentido de que eu acho que tem vários problemas. Eu acho que o setor cultural, ele não é esse cenário tão favorável que o Mauro viu, não. Eu acho que existem vários problemas. O primeiro é a excessiva burocratização. Por exemplo, você coloca um projeto na lei de incentivo. Eu tive um projeto, por exemplo, que demorou um ano inteiro para ser aprovado. Então, a burocratização extrema. Eu diria que é uma burocratização soviética. Então, e existe uma hegemonia muito grande no setor cultural da esquerda e de uma esquerda militante, que usa todo e qualquer espaço para fazer militância. E isso, infelizmente, aparta a classe cultural da maior parte dos brasileiros. Então, se você vê quando Central do Brasil foi para o Oscar, o Brasil inteiro estava torcendo. Só que quando veio o Agente Secreto, o discurso do Wagner Moura e do Kleber Mendonça Filho foi tão profundamente ideológico. O Kleber Mendonça Filho é filiado ao PT, e está ali defendendo as pessoas que o promoveram durante a sua vida inteira. E aí isso faz com que uma raiva, isso produz uma certa dissociação entre o público em geral, boa parte do público, e o cinema brasileiro. Então, isso a gente não vê em outros lugares do mundo, como no Brasil. Então, isso é um problema seríssimo. A questão o principal problema é a burocratização das leis de incentivo, que tem sido cada vez mais aumentada nos governos petistas. O segundo os projetos têm se tornado cada vez mais ideológicos, políticos, assumidamente políticos nos editais produzidos pelos governos Lula, inclusive da Lei Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo. Então, muita coisa de caráter ideológico e de qualidade muito ruim. Então, o cinema brasileiro produziu, em 2025, cerca de 380 filmes. A maior parte deles ninguém nunca ouviu falar. A gente falou de poucos desses que fizeram bastante sucesso. O cinema brasileiro tem fazendo sucesso no mundo, mas não é o suficiente. O cinema brasileiro não está sendo tão visto quanto poderia ser. E isso tem um motivo, é porque a produção audiovisual brasileira não tem a pluralidade que deveria ter. Faltam filmes para o público evangélico, para o público católico, para outro tipo de religião. Filmes de caráter sertanejo, existem, está se desenvolvendo, mas ainda muito pouco comparado a esse cinema ideológico produzido pela esquerda que tomou o Estado brasileiro para si. A verdade é essa, a esquerda tomou o Estado brasileiro para si, faz uma política pública de cultura voltada para si mesmo, para favorecer aqueles que seguem a cartilha, né? Claro que as leis de incentivo, principalmente a lei do audiovisual e a lei Rouanet, elas fogem um pouco disso, porque, como eu falei, elas não precisam de... o governo não julga o mérito artístico desses projetos. Só se o orçamento está tudo certo, é aprovado. E você tem que ir nas empresas. Mas a verdade é a seguinte: a produção artística brasileira não está chegando ao público que poderia chegar, né? A porcentagem de pessoas, de público do cinema brasileiro é muito pequena, poderia ser muito maior. Você vê como é na França, você vê na Itália. Então, claro, não dá para comparar com os Estados Unidos, que tem a maior indústria do mundo, mas com outros países a gente poderia ser mais ambicioso em relação à quantidade de pessoas que vai ao cinema ver. E isso é porque o cinema brasileiro se fechou num discurso muito ideológico e muito instrumentalizado pela esquerda, e principalmente a esquerda identitária, que muitas vezes censura, que cala. Eu mesmo fui vítima disso, eu fui vítima de várias tentativas de censura, agrediram os espectadores do meu filme, retiraram filmes do CinePR de 2017, numa tentativa clara de censura, né? Eu tive que processar um monte de gente. Então, isso aí acontece e está acontecendo
repetidas vezes, né? Então, a gente tem que ser a favor da liberdade de todas as expressões da sociedade. Eu nunca vou esquecer da fala de Alberto Dines no livro O Papel no Jornal, que eu li quando estudei jornalismo na Universidade Católica de Pernambuco, que ele dizia que um jornal perfeito tem que ter todos os setores da sociedade dentro dele. E eu diria a mesma coisa em relação ao meio cinematográfico. Deveria ter no meio cinematográfico todos, rigorosamente todos os setores da sociedade representados. Infelizmente, isso não tem acontecido, porque basta a pessoa fugir de certa cartilha, de ter uma opinião divergente, somente contra o governo, contra o PT, contra certos cineastas, ou filmes, por exemplo. Tem pessoas que não gostaram, e tem todo o direito de não gostar do Agente Secreto, tinham críticas ao filme e estão sendo atacados em rede social, estão tentando cancelar. Na verdade, ninguém é obrigado a gostar de nada, de absolutamente nada. O cinema tem que ser, as artes deveriam ser o espaço da liberdade. E no Brasil não está sendo o espaço da liberdade, tem sido o espaço da censura, da perseguição, do cancelamento. Isso não é só no Brasil, não, tem em Hollywood também, mas no Brasil tem sido demais, excessivamente, é uma coisa preocupante. E, infelizmente, o financiamento público de cultura através de editais favorece esse tipo de coisa, porque quem julga os projetos, a gente de esquerda, gente que quer favorecer os próprios correligionários, digamos assim, as pessoas, os camaradas, as pessoas que são próximas ideologicamente a eles, e projetos que têm um caráter excessivamente político, não é? Então, isso é um problema sério. Né? Como eu falei, o espaço da arte deveria ser o espaço da liberdade. Eu lembro na Nouvelle Vague, estava lá, convivia harmonicamente Éric Rohmer, que era de direita, conservador, católico, Godard, que era maoísta, entendeu? Truffaut, que era católico, mas era de esquerda. E ninguém tentou cancelar o outro, eles conviviam perfeitamente bem. Você vê até no cinema americano dos anos 70, 80, estava lá Mel Gibson, que é um católico bastante ativo, estava ali Sylvester Stallone, que fez um cinema assim bem alinhado digamos, um cinema contra-revolucionário. Tinha ali o cinema de esquerda mesmo, ativo. Então, tinha todas essas expressões que a gente não vê no cinema brasileiro. Infelizmente, a gente não vê. Né? Você vê entre as maiores bilheterias... O Brasil é o maior país católico do mundo. E, entretanto, se você for ver as maiores bilheterias do cinema brasileiro, não tem nenhum filme católico. Por quê? Porque a produção é muito pequena para essa área. Os filmes cristãos, eles têm grande dificuldade de passar por edital, porque existe um preconceito anticristão muito grande na classe artística, o que é lamentável. Na verdade, qualquer tipo de preconceito é lamentável. Né? E existe isso muito, eu vivo e muita gente vive, tanta gente do meio das artes, atores, gente, na verdade, dá a impressão que o meio artístico ele é 100% de esquerda, né? E esse foi um dos motivos pelo qual os governos de direita dialogaram tão pouco com a classe artística, mas isso não é verdade. Tem muita gente trabalhando. Eu vou poder falar no momento também, porque tem tantos pontos. Mas você falou bastante da última vez, né? E aí, deixa-me só pedir licença aos dois. A gente vai entrar também em questões políticas aqui na próxima pergunta. E teremos tempo, nem se preocupem. Eu vou pedir para poder o Josias concluir, para a gente poder passar a palavra, para a gente conseguir ouvir também a opinião e a leitura do Mauro, mas a gente tem tempo, nem se preocupem com o tempo aqui desse debate, dessa análise. Vou pedir para poder, se possível, focarem no tema da pergunta, porque a gente vai desdobrar em outros assuntos. E no final a gente pode até levantar alguns assuntos de cada um, pode ser? Josias, por favor, pode continuar. O que eu queria dizer apenas era o seguinte, existe uma subrepresentação, por exemplo, dos cristãos no meio artístico. Isso é por causa da censura, por causa da perseguição que existe no meio artístico. Isso é muito evidente e tem se tornado cada vez mais evidente. E, na verdade, tem gente que pensa que a classe artística inteira é de esquerda. Isso é o que parte de gente da esquerda tenta produzir. Na verdade, a classe artística ela tem muita pluralidade, mas essa pluralidade não está representada nos editais, ou seja, não está representada nos festivais, nos principais festivais brasileiros, por causa dessa instrumentalização política que aconteceu no meio artístico nos últimos anos, nas últimas décadas no Brasil.
Mauro, qual a sua leitura, Mauro, sobre os critérios das leis de fomento cultural? Se você quiser também algum ponto destacar da fala do Josias, agora a gente vai também falar um pouco dessa questão política daqui para frente. Por favor. Perfeito. Não, são muitos assuntos, né? Eu acho que no sentido das políticas públicas para o audiovisual, claro, eu concordo que a gente tem burocracia. E concordo que tem engessamentos que a gente tem que melhorar. Eu luto para melhorar políticas públicas, né? Inclusive para pensar em retorno financeiro, né? Em pensar em mecanismos inteligentes de investimento, né? Agora, o caminho fácil é a gente se pautar pelo rancor, né? O caminho fácil é a gente se pautar por um olhar aí que quer destruir tudo que está aí, né? E o caminho fácil é a gente culpar os filmes. Se você tem um mercado, como eu disse antes, vou voltar no meu exemplo da gastronomia. Se você tem um mercado absolutamente ocupado por uma produção estrangeira, praticamente de um país só, que é muito poderoso, é muito forte e tem produções muito boas, como tem produções muito ruins também. Mas esse país se consolidou de uma forma e com uma influência geopolítica na América Latina muito forte, né? Com uma influência geopolítica que, por exemplo, a partir dos anos... Até para você ter uma ideia, no cinema brasileiro, né, contar aqui para o pessoal que não sabe um pouco como é que funcionava. Lá atrás, você tinha cinema em todo canto, né? Você tinha cinema na pracinha das cidades, o cinema de rua, né? O cinema popular. E o produtor, ele ia diretamente negociar com aquele exibidor. Então, as cópias dos filmes elas iam transitando de uma cidade para outra, tal, e passando nos cinemas. E você tem grandes sucessos dessa época, né? Desde lá de trás, de Mazzaropi, né? Vera Cruz, tal, até mais nos anos 70, tal, você tem a Sônia Braga, que foi um sucesso imenso, você tem os Trapalhões, que foram um sucesso popular imenso, tal. Então, o Brasil já provou na prática a capacidade de fazer um cinema popular, um cinema que leva público para o cinema, né? O que acontece? O modelo de mercado, a partir do final dos anos 70, ele muda. Ele vira um modelo mais elitizado. O cinema deixa o centro urbano e vai... Inclusive, isso é pauta dos filmes do Kleber Mendonça. O cinema deixa o centro urbano e ele deixa esse contato direto com o público e ele vai, muito por conta, né, de uma influência já muito, muito forte do cinema norte-americano, ele vai migrando mais para o shopping. Então ele vai ficando distante, ele vai ficando mais caro, né? Ele vai ficando mais elitizado, ele vai se distanciando do público, né? E aí você tem um outro recorte de público no shopping. Então hoje você pega nas periferias das grandes cidades, onde você tem cinema para assistir um filme, né? E se você vai ao shopping, lógico que você vai gastar R$60 no ingresso, né? Se você for levar sua família inteira, você vai gastar quanto? Você vai comprar uma pipoca, lá tá 60 conto, né, um combozinho da pipoca lá. Então, assim, virou algo muito caro. Então, a gente precisa ter um pensamento estratégico de estruturar como é que a gente populariza o cinema de novo, né? Isso precisa acontecer. Por mais que o mercado de salas hoje está em crise, talvez essa crise seja, assim, uma oportunidade da gente voltar o cinema para o público, né? E tem muito preconceito com o cinema brasileiro. O próprio olhar do Josias, ele fala que não gosta de preconceito. O seu olhar está repleto de preconceito, Josias. Olha a pluralidade das produções que a gente tem no Brasil. Só para citar 2025, a gente tem, assim, de Chico Bento até o Agente Secreto, passando por filmes super legais, os Enforcados, do Fernando Coimbra, tem A Melhor Mãe do Mundo, tem uma série de filmes incríveis, né? O Homem com H. A gente teve uma safra linda aí no último ano. O cinema é plural e ele deve ser mais plural, né? Agora tem uma coisa importante também que eu acho legal dizer. Quando a gente está falando de incentivo público, eu particularmente, é uma posição que eu acho muito importante, a gente sempre, com todo respeito às religiões e à fé de cada um, tá? Mas assim, o Estado, ele deve ser laico. O Estado deve ser laico. O Estado fomentar produções específicas de uma religião pode ser uma distorção da função do Estado, né? O Estado, ele deve sim ser plural, e você pode ter o cristianismo presente em filmes, assim como você pode ter outras religiosidades, né, brasileiras, enfim, de vários tipos de religiosidades ou de fés expressas num filme.
Agora, você começar a fazer filmes bíblicos com dinheiro público pode ser uma questão a ser debatida. Eu não acho que é tão simples assim, não. E só para contrariar essa visão, a gente tem grandes sucessos aí, por exemplo, o cinema evangélico teve grandes sucessos aí no passado não tão distante, recente, já dos anos 2000 aqui. Eu não vou citar porque boa parte deles é da concorrente aqui do SBT, então não vou fazer essa maldade com o SBT. Mas você tem exemplos, né, de filmes religiosos performando nas salas de cinema. Né? Então, assim, eu acho que esse olhar do Josias é um olhar muito rancoroso. Acho que, Josias, vamos melhorar isso daí, sabe? Vamos ver, de fato, toda a pluralidade que a gente tem acontecendo. Precisa melhorar os mecanismos? Precisa, mas não demonizando o que acontece, não demonizando a cultura brasileira e o que é produzido, colocando esse carimbo, é tudo da esquerda, e nada disso vale. A pluralidade também, ela não deve servir ao extremismo político, né? Porque eu não estou aqui representando nenhuma corrente, nenhum partido político, não estou representando partido político, estou representando o setor cultural e o setor audiovisual brasileiro, né? Agora, não existe corrente extremista hoje no poder, de uma extrema esquerda, vamos dizer assim, que faz o que a gente viveu muito recentemente. Você fala de censura, o filme do Kleber Mendonça, Aquários, foi censurado pelo governo, na gestão Temer. Com burocratização extrema, o filme não conseguindo ser lançado, não conseguindo a indicação para o Oscar, que naquele ano era muito natural que fosse aquele filme. O governo anterior, né, o governo Bolsonaro, foi um governo de guerra cultural, a ponto de ter primeiro extinguindo o Ministério da Cultura como se fosse uma coisa menor. Cultura não é menor, cultura é a base do país. Cultura, educação, saúde são bases de um país, bases civilizatórias de um país. Se você tira o Ministério da Cultura, você está dizendo que aquilo não importa. E aconteceu, assim, a coisa foi tão grave que teve, por exemplo, um secretário de Cultura, Roberto Alvim, fazendo alusão a Goebbels, que é o ministro da propaganda do Hitler, fazendo toda a mise-en-scène hitlerista na Secretaria de Cultura. A Ancine, fala-se o Josias está falando de burocratização, a Ancine ficou numa burocratização tão grande que quase nada conseguia ser produzido naquele período. A Cinemateca Brasileira, que é o maior acervo cinematográfico e audiovisual da América Latina, a Cinemateca Brasileira foi fechada e abandonada durante o governo Bolsonaro. A Cinemateca, que é um espaço essencial de preservação do acervo, você tem lá desde do canal 100 do futebol, lá, aqueles clássicos do futebol, até os filmes clássicos de toda a cinematografia mundial que tem acervo lá, que precisa de restauro, manutenção, ar-condicionado. Não tinha ar-condicionado ligado por um período na Cinemateca. Os filmes estragam. Eu fiz manifestação na porta da Cinemateca, a gente organizou manifestação, a gente falou com profissionais, né, de cinematecas do mundo inteiro para fazer um movimento que trouxe a Cinemateca de volta. E teve gente dentro do próprio governo Bolsonaro que entendeu o absurdo do que era aquilo e agiu junto com a gente para retomar a Cinemateca. Mas ela ficou abandonada. O cinema brasileiro, na gestão anterior, ficou abandonado. A gestão do cinema brasileiro hoje, ela tem problemas? Tem. Toda gestão pública tem problema, gente. Nossa função de sociedade civil é ficar cobrando o poder público atuar da melhor forma em nosso favor. Agora, falar de censura, assim, vivendo o que a gente viveu há 4 anos atrás, é no mínimo uma piada, né, Josias? Desculpa. Senhores, deixe-me passar a palavra antes de fazer a próxima pergunta para poder ouvir cada um dos senhores, mais ou menos 2 minutos, pode ser? Aí eu sigo com uma próxima pergunta. Josias, claro. Por favor. Olha só, primeiro em relação ao cinema brasileiro, é o que ele falou do rancor, e em relação ao Estado laico. Olha só, em relação à Cinemateca, eu fui uma das pessoas que mais critiquei por tudo que aconteceu. Se você colocar meu nome aí no Google, você vai ver minhas manifestações em relação a isso. Em relação também à defesa das leis de incentivo, eu também fui um dos que mais defendi em relação ao governo Bolsonaro. E também defendi a Ancine,
repetidas vezes, porque eu concordo que a cultura não é uma coisa lateral ou pouco importante. A cultura é a coisa mais importante de um país. Como dizia Gilberto Freire, a cultura é o cimento da unidade nacional. Então, a cultura é importantíssimo. Agora, o meu oponente aqui, o Mauro, ele defendeu a censura, ele próprio defendeu a censura aqui agora, porque quando ele falou que acha que o Estado é laico e temas religiosos não podem ser representados no cinema, ele está defendendo censura temática. E isso, sabe onde acontecia? Na União Soviética, isso acontecia na Alemanha de Hitler, ou seja, qualquer tema pode ser abordado, qualquer tema pode ser abordado num filme, qualquer tema. E os temas religiosos estão entre os maiores filmes da história da humanidade, como Andrei Rublev de Tarkovsky, como filmes de tantos diretores importantíssimos, como Parajanov, que foi preso na União Soviética por ser homossexual, ou como... Olha... André Bazin, que foi o principal teórico de cinema, era também católico praticante, e ele dizia que o cinema era um milagre, era um dos milagres da história da humanidade. Então, toda a visão dele do cinema, a visão teórica que ele tinha do cinema é baseada na revelação divina na Terra, ou seja, no registro do tempo, que é um milagre na história da humanidade. Pela primeira vez, foi possível fazer um registro mecânico do tempo. Então, isso que ele propôs é simplesmente a censura de temas religiosos. Isso é a mentalidade dominante de gente de esquerda que censura os religiosos, que agride os religiosos, que invade igrejas, como aconteceu em Curitiba. Um sujeito invadiu uma igreja, um vereador do PT, interrompeu uma missa e não aconteceu nada com ele. Isso é um absurdo. O que aconteceu com o meu filme, que acertaram um pedaço de pau com um prego em cima e o sujeito começou a sangrar na minha frente, isso é inaceitável. Eu não vi você, Mauro, falar uma palavra contra isso. Entretanto, eu jamais persegui alguém, eu jamais na minha vida eu falei contra a existência de um filme. Eu posso gostar ou não gostar, como não gostei do Agente Secreto, apesar de reconhecer a importância de Kleber Mendonça Filho. Na verdade, deixa eu te contar uma coisa. Eu estou no cinema por causa de Kleber. Foi ele que me ajudou desde o começo. Kleber é uma pessoa incrível e eu acho que ainda tem grandes méritos como curador, como cineasta. É uma pessoa importantíssima da história do cinema recente do Brasil, porque ele fez muita coisa. Está restaurando filmes no festival dele, que eu estava lá quando ele criou, ajudei nos filmes dele, no Som ao Redor, etc. Mas o que acontece é o seguinte, existe uma tentativa de censura como eu vivi. Então, as pessoas, elas foram... Existiram várias, não uma, mas repetidas agressões aos espectadores nos meus filmes em universidades federais brasileiras. Pessoas saíram sangrando, foram para o hospital, foram para a UTI, eu tive que processar um monte de gente. Ganhei, tem um que está me devendo R$60 mil de indenização porque me difamou. Isso não é normal. O meio artístico deveria ser o espaço da liberdade e não está sendo o espaço da liberdade, porque as pessoas estão usando a classe artística, os editais, o financiamento público para fazer militância esquerdista, entendeu? E não é só esquerdista, não, militância identitária, né? E calando, e perseguindo, e cancelando, e fazendo esse tipo de coisa. Josias, então, isso não é só no Brasil, mas isso está acontecendo principalmente aqui. Deixe-me passar para o Mauro agora para ouvi-lo, depois eu sigo com uma outra dúvida e vou fazer uma pergunta. Por favor, Mauro. Não, assim, primeiro, Josias, eu dispenso agressividade, eu não sou seu oponente, não. Eu sou um colega cineasta trabalhando e lamento que você me veja como um oponente, porque eu não te vejo como um oponente, eu te vejo como alguém que diverge profundamente da minha visão de mundo. Minha visão de mundo é pacifista, acima de tudo. Então, quando você fala de violência, eu condeno qualquer forma de violência. Violência física, violência verbal também. Violência verbal, ela é o motor da violência física, né? E a corrente a qual você se alinha é uma corrente que usa da violência verbal o tempo todo, né? E usa da violência verbal e promove e essa violência verbal se torna violência física. Você fala de agressão, como eu disse, eu lamento qualquer caso de agressão. E também, do mesmo jeito que você está dando exemplos de agressão, né, no teu espectro religioso, eu posso dizer que existe inúmeros casos de agressão, né, muito concretos, né, eu não tenho aqui os dados, não vim pensando nesse tipo de debate, mas a gente pode pegar as destruições de terreiros, né,
de religiões afro-brasileiras, enfim, a gente sobra exemplos nesse sentido. Né? Então, eu te convido a não se pautar pela agressividade, né? A gente se pautar pelo um olhar de aqui colegas estamos discutindo política pública para o cinema brasileiro. Que bom que você tem esse contato com o Kleber, né? Acho que bom que você teve essa experiência na tua vida. Agora, falando de cinema, eu acho que a gente podia ser mais convidativo, sabe, Josias? Eu queria convidar as pessoas a verem filmes brasileiros, não só o Agente Secreto. Veja, tire suas próprias conclusões. Se você acha que eu estou falando besteira, né, o espectador acha que eu estou falando besteira, acha que o Josias está falando besteira, ou eu estou certo, ele está certo. Gente, vá ver filmes brasileiros, vá ao cinema, comprar ingresso, entrar no cinema vendo filme brasileiro. Faça isso o máximo que você puder. Eu convido as pessoas que estão aqui assistindo a fazer isso e terem suas próprias opiniões. Eu cansei de ouvir aqui gente falar que o cinema brasileiro é ruim. Qual cinema brasileiro é ruim, eu pergunto? Qual? A gente tem tantos filmes, tantos exemplos de filmes tão diferentes, sabe? De Minha Mãe a Uma Peça, até o Bacurau. De qual você está falando? Porque tem muitos cinemas possíveis. E a gente tem tradições cinematográficas maravilhosas no Brasil. Documentários. Vá aprender com os documentários, né? Agora, sim, você me acusa de censor. Desculpa, cara, eu não sou censor. O que eu estou falando aqui é Estado laico, isso está inclusive na Constituição. Tá? Agora, sim, se você quer falar de comissão de seleção, eu também acho que a gente tem que ter comissões plurais. E essas comissões têm que ser capacitadas para entender se um filme ele tem uma temática religiosa, que é uma coisa, né? Ele pode abordar uma temática religiosa, tem todo o direito de fazer isso, natural que faça. Ou ele pode ser um filme propagandista de uma instituição religiosa. E aí nós temos um problema. Do mesmo jeito que você critica, você é obcecado pelo comunismo, né? Você tem essa obsessão, aí todo mundo é comunista, todo mundo é de esquerda, tudo tem... Assim, calma aí. Estamos aqui conversando. As coisas podem ser mais complexas, né? Não é só botar um carimbo nas pessoas e toda a produção cultural brasileira é comunista, é stalinista. Isso é uma piada. Isso simplesmente não é verdade. Isso é um delírio, né? É um delírio de um olhar muito obtuso do mundo. Então, assim, eu te convido a expandir seu olhar, ver o que está sendo produzido, conversar com as pessoas, sair desse lugar tão reativo de que está apanhando no cinema. Eu lamento que você tenha vivido essa experiência. Acho que ninguém deve viver uma experiência de tomar uma paulada porque foi ver um filme. É claro, inaceitável. Né? Agora também a gente tem uma série de experiências também da ala de esquerda que também foram agredidas e tivemos inclusive assassinatos, né? Tivemos assassinatos na eleição. Coisas graves, né? Um pai numa festa de família foi assassinado porque ele era de um partido de esquerda. Então esse delírio agressivo que a sociedade brasileira se meteu, a gente precisa parar com isso, precisa parar de propagar isso, né? Te convido a parar de propagar isso. Mauro, é importante que a gente pare. Deixa-me tirar uma dúvida agora minha aqui, e os senhores podem responder de forma bem pontual agora, porque é dúvida mesmo. Essa comissão que analisa projetos para produção de filme, ela é formada de acordo com cada governo, é isso? Mauro? A composição... Depende, Leandro. Depende muito. Você tem... depende de onde isso acontece. Vamos supor, recurso da Lei Rouanet. A comissão que é formada para poder liberar recurso e aprovar alguma matéria, algum projeto, essa comissão ela é formada pelo governo que está no poder? Especificamente, quando a gente fala de Lei Rouanet e de Lei do Audiovisual, a gente tem, como o Josias mesmo falou, a gente tem são critérios mais técnicos, tá? Eles não estão avaliando tanto o conteúdo do que está ali. Qualquer um pode inscrever, tá? Isso é uma coisa importante de dizer. Qualquer uma dessas leis ela pode ser acessada por qualquer cidadão. O que vai acontecer? Você vai colocar lá uma série de documentações e pré-requisitos e textos do teu projeto, documentos da tua empresa, documentos pessoais e tal. E eu acho que eu caí aqui. Não, tá tudo bem. Mas no caso, desculpa. No caso, Mauro, a composição da comissão, aí eu gostaria até de chamar também o Josias para isso. A composição da comissão, ela é indicada pelo governo que está... Se você me permitir concluir, permitir concluir, geralmente, tanto na Ancine, que cuida do fundo setorial,
quanto no MINC, o Ministério da Cultura, que cuida da Lei Rouanet, você vai ter uma comissão técnica, são técnicos, geralmente concursados, tá? Eles estão lá independente do governo. Eles vão fazer uma análise técnica, no caso da Lei Rouanet, eles vão te devolver, eles vão aprovar ou não aprovar o projeto simplesmente por critérios técnicos. Aí você vai numa empresa ou numa pessoa física e vai falar, meu projeto foi aprovado, você pode me patrocinar? Aí essa empresa, essa pessoa física, ela vai ter um teto, no caso de uma empresa, um teto de até 4% do imposto que ela paga, né? Ela vai poder pegar esses 4% e falar, tá bom, vou pegar até 4% e vou investir aqui em cultura, ou num projeto específico, ou em vários projetos, quando é uma empresa grande e tal. E aí a escolha curatorial, a escolha, né, do conteúdo vai ser, nesse caso da Lei Rouanet ou da Lei do Audiovisual, é a empresa que faz, não é o poder público. No caso do fundo setorial, que acho que é a maior crítica do Josias, você tem bancas de seleção, que geralmente são entidades que indicam pessoas, tem pessoas da sociedade civil que vão... Então, muitas vezes você tem o corpo técnico que avalia, a documentação está em ordem, essa empresa está devendo, ela pode executar um orçamento público, vai ter um corpo técnico que avalia isso, que geralmente é de pessoas concursadas, independente de governo, e você tem as bancas de seleção. Nas bancas de seleção, aí sim você vai ter indicações, geralmente a sociedade civil, né, sobretudo por meio de entidades, ou mesmo, né, pessoas com notório saber e tal, elas vão lá ou a secretaria, isso acontece, por exemplo, aqui na Secretaria de Cultura, né, do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, do Ministério, isso acontece em vários âmbitos. Comissões de seleção são criadas especificamente para avaliar um determinado edital. Então, cada edital vai ter uma comissão de seleção específica. A gente defende muito que sejam comissões plurais com pessoas de notório saber. Por favor, José. Eu explicaria de outra forma. Eu concordo inteiramente com o Mauro, mas eu explicaria de forma um pouco mais sintética, que é o seguinte: duas formas principais de financiamento de cultura, que é o fomento direto e o fomento indireto. Então, o fomento direto são editais. Então, o governo indica... Ele pode dizer que escolheu na sociedade civil, mas ele escolheu o que ele quis. Então, o governo acaba escolhendo os editais. Eu não estou falando nem do fundo setorial, não, tá, Mauro? Eu estou falando mais assim dos editais mesmo, estaduais, federais, municipais. Então, nesses editais, que é o fomento direto, o governo define o que vai ser aprovado. No fomento indireto, a princípio, qualquer coisa vai ser aprovada, desde que esteja tecnicamente correta. Então, o que acontece é que tudo é aprovado e aí vai depender de você conseguir captar na iniciativa privada. Eu acho uma forma mais interessante, por exemplo, Danilo Gentili aprovou um projeto, ele era um crítico do governo Dilma, aprovou no governo Dilma o filme dele. Então, no governo Bolsonaro, o pessoal de esquerda também aprovou seus projetos, porque não depende do governo aprovar ou não, mas já nos editais, aí depende do governo sim, porque o governo vai guiar o que vai ser aprovado, né? Então, eu acho que o governo deveria se isentar ao máximo de definir o que vai ser aprovado ou não. Por isso que as leis de incentivo são muito importantes, né? Então, o Estado, quando eu me referi ao Estado soviético, eu não estou falando necessariamente do comunismo, da ideologia, eu estou falando da burocracia. Então, a burocracia é muito grande, é tão grande quanto do Estado soviético. É isso que eu quis dizer, entendeu? Em relação à pluralidade, ao diálogo, eu acho que isso aí é uma coisa que está faltando muito. A gente vê cada vez mais em debates pessoas que chegam, atacam, como aconteceu com Daniela Thomas, que ela fez um filme sobre personagens negros e foi atacada no cinema por militantes do movimento negro, e foi atacada na sua honra. Foi uma coisa vergonhosa aquilo. Isso está se repetindo cada vez mais. Em vez de ser um debate plural e democrático, é um debate de ataques pessoais. Mas isso aí também tem a ver com... São pessoas que defendem, olha só, defendem o governo de Maduro, defendem a ditadura cubana, defendem todas as autocracias do mundo e tal. E aí eles chegam e perseguem e têm preconceito profundo contra os cristãos. Então, isso aí é uma coisa que aconteceu na União Soviética: perseguição, destruição de igrejas, destruição de patrimônio religioso. É uma coisa lamentável que aconteceu
aconteceu sobre Lenin, que é o herói de muita gente aí que está no cinema brasileiro, da esquerda e tal. Então, a verdade é essa, infelizmente existe, eu vou repetir nisso porque isso é muito importante, existe um preconceito muito grande contra os cristãos no meio artístico, né? E o cristianismo deu grandes contribuições culturais para o mundo, tá? Talvez até as maiores, Dostoiévski, Tolstói, Tarkovsky, todos eram religiosos. Então, e entretanto, no meio artístico brasileiro, como o Mauro falou, né, que ele disse que o Estado é laico, ele não poderia financiar filmes religiosos, e eu sou a favor de que todos os temas podem ser financiados. Todo e qualquer tema, inclusive temas religiosos, milagres, a história do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo, absolutamente tudo deveria ser financiado. Mas, infelizmente, a pluralidade tem sido muito pouca, né? Os cristãos não se sentem representados. E aí isso deslegitima as leis de incentivo frente à sociedade. E também os escândalos de corrupção que aconteceram na Lei Rouanet, gente que pagou o casamento com Lei Rouanet, gente que desviou dinheiro de Lei Rouanet, como todo mecanismo é passível de corrupção, e muita corrupção aconteceu sim. Isso aí acaba queimando a imagem das leis de incentivo. E, na verdade, a situação é a seguinte: todo mundo tem o direito de defender as leis de incentivo ou de ser contra as leis de incentivo. Sabe por quê? Porque quem paga é o pagador de imposto, no final das contas. Entendeu? Ou o imposto que viria a ser público e não veio por causa da isenção fiscal, no caso das leis de incentivo, ou imposto que é usado mesmo para fazer filmes. E muitos filmes brasileiros que custam milhões, não tem nem 1.000 pessoas de público. Tem filmes brasileiros que são financiados com dinheiro público e nunca são exibidos. Tem filmes brasileiros que têm tão pouco público que eles não chegam nem aí no cinema, não são exibidos, não vão para streaming, não vão para lugar nenhum, nem para o YouTube eles não têm nem a decência de colocar no YouTube para quem quiser ver. Então isso é lamentável, isso precisa ser corrigido, entendeu? E aí existe uma coisa de que quem critica as leis de incentivo é porque é inimigo da cultura. Não, a gente quer melhorar. Eu mesmo quero que as leis de incentivo se tornem menos burocráticas, se tornem mais plurais, tenham o máximo de diversidade possível, que os cristãos façam filmes, os evangélicos, os católicos, os espíritas, todos têm a possibilidade de captar em editais, em fomento indireto, fomento direto. É isso que eu defendo para a produção artística brasileira. Agora, a situação está boa? Eu não acho que esteja, não. Eu acho que falta muito para melhorar, mas muito mesmo. E é por isso que tem tanta gente com raiva de como o dinheiro está sendo usado nesse tipo de filme, que às vezes não é visto por ninguém, às vezes não passa em canto nenhum. Senhores, talvez para poder avançar nesse assunto, uma comissão independente de governo, o governo de direita, o governo de esquerda, o governo de centro, que essa comissão que libere e analisa esses projetos, ela seja formada tanto por integrantes de esquerda quanto integrantes de direita, integrantes de centro. Só assim dá uma equilibrada, né? E o cinema seja pensado como uma sociedade, como um todo, e não por governos, né? Um governo age de uma forma, outro governo age de outra forma. O que eu consegui extrair dos senhores é essa dificuldade dependendo do governo, uma dificuldade para conseguir aprovar projetos, né? E sobre a questão da sociedade, a sociedade brasileira é miscigenada, né? A gente tem vários segmentos da sociedade e cada grupo quer se ver na telona, no cinema. Isso é bom, isso é muito bom, né? Porque a gente mostra a pluralidade. Isso é muito bom, Leandro. Né? Então, você me permite? Por favor. Se você me permite, isso é tão bom que a gente tem que batalhar por mecanismos que corrijam um pouco, né, que compensem um pouco a nossa história tão perversa com algumas populações brasileiras, né? A população negra, a população indígena, por exemplo, são populações historicamente subrepresentadas. Isso vem, claro, como resultado de uma sociedade que era escravagista, de uma sociedade que fez um genocídio das populações indígenas, né? Então, hoje, a gente tem alguns mecanismos, que eu vejo um pouco de crítica aí na fala do Josias, e que eu sou sempre a favor do equilíbrio, né? Mas a gente tem mecanismos de ações afirmativas que são fundamentais para a gente ouvir vozes subrepresentadas na nossa cultura. Quantas diretoras mulheres pretas você viu desfilando aí nos festivais de cinema, por exemplo, de 10 anos para trás? Isso hoje está mudando, ainda bem. Ainda bem. Por exemplo, eu dei aula, por 12 anos eu dei aula num projeto que ia para as periferias de São Paulo, eu ensinava audiovisual,
e cinema nas periferias de São Paulo. E eu fico muito feliz, hoje eu tenho ex-alunos e alunas que estão aí produzindo seus filmes, fazendo seus filmes, aluno premiado em Gramado, e eu fico absolutamente feliz que essas vozes hoje consigam chegar ao público, né? Isso é fundamental, essa pluralidade de visões e de vozes, né? A visão cristã, ela é majoritária no Brasil. Eu não tenho, assim, é só um reconhecimento de um fato. O Brasil é majoritariamente cristão, então a visão cristã ela está aí, ela tá sempre aí. Agora, existem vozes, eu não quero aqui misturar a religião com isso, mas assim, existem vozes que não estão aí e que estão começando a aparecer. E é natural que haja conflito, até que as coisas se acomodem. Mas é importante reconhecer a necessidade de ações afirmativas, ações que tragam possibilidades para essas pessoas produzirem, contarem suas histórias e trazerem suas visões de mundo. Eu quero saber o que eles têm a dizer, eu quero saber o que elas têm a dizer. A população LGBTQIA+, a população negra, a população indígena, produziram muito pouco, contaram muito pouco o olhar deles da história. Eu gosto, né, esse jornal tem uma coisa interessante que é justamente contrapor visões. Eu gosto muito de fazer isso. Quando eu viajo, por exemplo, eu gosto muito de ir na Cinemateca, tentar descobrir a cinematografia do país, sobretudo se é um país que a gente não conhece muito, porque quando você vai para o cinema francês, todo mundo conhece, né, mas italiano, espanhol, americano, enfim, todo mundo conhece. Agora, por exemplo, eu fui para a Bolívia, eu fui para o Vietnã, quando eu chego num lugar desses, eu quero saber, eu vou lá buscar, se não tem uma cinemateca, eu vou buscar a pessoa que faz filme e tal. Okay. Então, por exemplo, para citar um exemplo aqui, no Vietnã eu consegui ver toda uma cinemateca, eu cheguei na Cinemateca de Hanoi, por exemplo, conversei lá e assisti toda uma cinematografia sobre a Guerra do Vietnã, que é diferente da cinematografia norte-americana, que é a que chegou para a gente. Isso não significa que uma é melhor ou é pior. Significa que eu consegui balizar minha visão por duas cinematografias diferentes, né? E elas vão conseguir construir um olhar mais rico para mim, um olhar de mundo, um olhar de geopolítica, um olhar artístico mais rico, né? Ok. Mauro, então, eu acho que essa riqueza de olhares que a gente tem que fomentar no nosso cinema. Sim, concordo. O Agente Secreto é um filme que ele é absolutamente nordestino, ele é maravilhoso, ele tem... O Josias deve sentir isso, porque o Josias também é nordestino, deve sentir a beleza de se ver representado na tela no mundo inteiro. E às vezes até fala, será que lá na França vão entender isso? Mas... eu gostaria de fazer uma correção que estão dizendo por aí que é 4 indicações para o cinema brasileiro. Eu geralmente corrijo que é 4 indicações para o cinema pernambucano. Mas estou brincando. Mas em relação à diversidade, eu sou totalmente a favor de o máximo de diversidade possível. Agora, vale lembrar umas coisas também, viu? A primeira coisa é a seguinte: Orson Welles falou certa vez que o maior ator da história que ele já conheceu na vida dele, de todos os tempos, foi Grande Otelo, que era um ator negro, que já desde a década de 50 e 60 foi uma grande estrela do cinema brasileiro. O maior escritor brasileiro, Machado de Assis, era negro. O maior compositor brasileiro de ópera, Carlos Gomes, era negro. O Brasil teve um presidente negro, Nilo Peçanha, em 1909. Os Estados Unidos só teve um presidente negro 100 anos depois. Então, isso significa o quê? Significa que, primeiro, o Brasil é o país mais miscigenado do mundo. Segundo, a importância da contribuição dos negros para a cultura brasileira, a importância central. Aleijadinho era mulato, até o padre Antônio Vieira era mulato, neto de negros. Então, os negros, miscigenados ou não, eles são importantíssimos na cultura brasileira, né, e devem continuar sendo assim. Agora, a minha crítica não é a verdadeira diversidade, porque a ideia de diversidade é excelente. O problema é a diversidade estética. É quando você coloca um índio, um negro, um trans, um LGBT, e todos pensam exatamente igual. E quando alguém chega e discorda, ele é atacado, perseguido, hostilizado, como tem acontecido tantas vezes no cinema brasileiro, como eu citei no caso da Daniela Thomas, eu citei no caso do meu próprio filme. Então, isso é que me preocupa. Então, não adianta você colocar um monte de gente, são todos eles de esquerda identitária, e aí de quem falar diferente. E aí a pessoa é perseguida, é humilhada, etc. Eu concordo com o Mauro em relação ao cinema brasileiro. Eu acho que o cinema brasileiro é importantíssimo.
Eu estou com meu tempo estourado. Eu peço mil desculpas. A gente vai marcar um outro debate para a gente conversar. Eu gostei de conversar com os senhores, viu? E sobre Pernambuco, houve aí um consenso entre vocês em relação ao agente secreto. Porque muitos, aliás, eu acho que quase todos os atores e atrizes do filme, quase todos, né? São da região. Eu acho que quase todos. Me perdoe se eu estiver errado. Os vilões são daqui de São Paulo. São da região Nordeste, né? De Pernambuco, do Ceará, da Bahia. Isso é bom, porque dá uma visibilidade para uma região que há anos, né, trabalha cinema desde a década de 20. Não é isso, Josias? Não é isso, Mauro? Isso é bom, porque qual é o objetivo? Tem que dar voz a todos os segmentos. Não só da região Nordeste, região Sul, Norte, por aí vai. Porque o nosso país é plural, então tem que dar voz para esse segmento. A gente tem muita história para contar, a gente tem que torcer por isso. Cada segmento, cada grupo ali ter voz e vez e mostrar a sua história na telona e para o mundo, né? Senhores, obrigado pela participação, viu? Eu agradeço aqui ao Mauro da DIL. Obrigado, querido, por aceitar o nosso convite aqui. Também ao Josias Teófilo. Eu que agradeço, né? Um abraço prazer em cada um e a gente se encontra em outra oportunidade. Obrigado. Um abraço. Grande abraço.